Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro. Mais uma vez hoje vamos falar sobre a entrevista do Bruno Rodrigues que esclarece tudo sobre a SAF. Dúvidas que o torcedor tem, ou coisas que a gente já trouxe aqui. Ele reafirma o que a gente já tinha comentado com vocês e informações diretamente do presidente. Então é bom você ficar no vídeo até o final. A gente vai dar uma acelerada porque são quase 10 minutos de conversa. Então a gente vai dar uma acelerada, comentada também sucinta, né? Para não estender tanto o vídeo e você do outro lado, que é o mais importante, tirar suas dúvidas, beleza? Mas antes de seguir, se inscreve no canal, dá like, compartilha, comenta, ajuda a gente aí a continuar nesse caminhada. É fácil, é simples e é gratuito. Se inscrever é de graça, dar o like é de graça. E quando você faz isso, o YouTube recomenda nosso vídeo para mais pessoas assim como você, beleza? Tamo junto, vamos lá, vamos ouvir o presidente Bruno Rodrigues. Eu não queria colocar o Estado do Arruda nesse processo da SAF. Mas há informações que seria cedido à SAF. Qual é a verdadeira história? O Estado do Arruda é cedido? É uma cessão? Como é que vai ser? Veja, a SAF é uma lei recente de 2021, que tem vários modelos. Tanto, inclusive, percentual, 90-10, 80-20, como também no modelo se entra no patrimônio. Veja, a nossa experiência, depois de muitas idas e vindas, a gente não conseguiria fazer a gente não conseguiria um investimento de R$1 bilhão sem colocar o Estado do Arruda na negociação. O Estado do Arruda hoje é um prejuízo enorme para todos nós, porque, como eu dizia, é um Estado muito grande, muito antigo, que precisa de investimentos enormes, financeiros, ok? Não se tem essa possibilidade há décadas. Na hora que você faz uma negociação de que o investidor vai ter um valor mínimo também a ser aportado lá, a ideia não é transformar aquilo numa arena, a ideia é fazer o seguinte, nem derrubar, muito pelo contrário. Aquilo é um ícone, aquilo é um símbolo do Santa Cruz. É ter um investimento, um retrofit que seja feito, né, parcialmente, ou seja, não vai fechar 100% do Estado para fazer toda a reforma, a gente vai fazer parcial para poder rentabilizar. Para quê? Para que o próprio investidor e o Santa Cruz rentabilizem também o recurso. É fazer um estádio com um limite de 60 mil pessoas, um estádio moderno, né, de primeiro mundo, né, com camarotes, cadeiras, ou seja, tudo que for de mais moderno no estádio de futebol nós teremos no Arruda, com uma limitação de 60 mil. Né. Tem inclusive projetistas e arquitetos renomados internacionais que estão vindo para cá fazer esse projeto. Vai ser uma coisa que vai ser muito boa para Santa Cruz, porque a gente vai fazer, além de futebol, vai ter também outras finalidades. Quem conhece alguns estados como o Allianz Parque, que é um ícone no Brasil, eu fui várias vezes, o Allianz Parque é um sucesso absoluto. É evidente que tem a renda média paulista que é muito maior, mas independente disso, lá eles criaram um modelo para rentabilizar o equipamento. Então você tem escritórios, tem lanchonetes, restaurantes, boates, né, o futebol e também shows. Então, aquilo ali, no final do ano, aquele equipamento gera uma receita extraordinária. Né? Então, esse é a gente tem no Santa Cruz, que o Estado da Arruda gera uma receita e que o Santa Cruz vai ter 10% disso. E, evidentemente, ele passa para a SAF, mas o Santa Cruz tem os 10%. Os 10%, de qualquer arrecadação, de qualquer coisa que acontecer lá dentro. Lembrando que nós temos as amarras, né? Certo. Aqui não tem, está tudo no contrato. Todo qualquer movimento que for pela SAF, o clube tem que autorizar. Tá? E não tem aquela, não, vamos derrubar para fazer prédio, derrubar para fazer outra finalidade. Não. A finalidade única do Estado da Arruda está em contrato. É o Estado da Arruda. Bom, esse ponto rápido aqui, para a gente não tomar muito tempo, é questão das cláusulas do clube, né? O próprio Bruno fala que qualquer movimento do Arruda em si tem que passar pela aprovação da associação. Então, quando a gente vê aquela proposta lá que o GE publicou sobre a questão do poder de veto da associação, isso que o Bruno está falando aí, mais uma vez, exemplificando e repetindo e corroborando pelo que a gente já trouxe aqui nos vídeos anteriores, tá? Então, é isso. Santa Cruz tem essas amarras, existem essas amarras, esses investimentos mínimos, é o mínimo garantido que o investidor vai ter que fazer, porém, lembrando que o investidor ele precisa rentabilizar isso. Então, Santa Cruz com certeza vai reinvestir o dinheiro arrecadado nesses movimentos. Lembrando que o retrofit não será fechado, então não vai ser um retrofit parcial, não será um retrofit total, é o que o presidente fala, mas a gente vai começar a galgar numa reestruturação do estádio. Uma pergunta foi feita com o meu amigo Gibson, lá de Porto Alegre. Grande professor Gibson, um abraço. Viu? Torcedor do Santa Cruz, professor Gibson. Ele está muito preocupado com a questão da identidade do clube. Na hora que for fazer essa SAF, o caso do Bragantino é um caso bem típico. O Bragantino era preto e branco, tem as suas tradições, hoje é Red Bull. Então não tem problema nenhum dizer o nome aqui. Hoje é Red Bull e é vermelho. Tá na proposta, não pode mudar cor, não pode mudar símbolo, não pode mudar nada do Santa Cruz. Essa é uma questão sine qua non para nós. Sine qua non, não pode mudar nada. É uma questão pétrea, como se diz no jargão
juridiquês. Então, símbolo, cores, não muda nada, tá? E os bastidores sabem, inclusive, do valor que isso tem. Então, não tem a menor hipótese. Mas a gente teve a preocupação de colocar isso no papel. Então, fique tranquilo que isso aqui, a contradição será mantida. Né? A história do estádio, por exemplo, é a gente criando um names rights, que já é moda aí no Brasil todo. Né? E isso aí vai rentabilizar, porque vai gerar um caixa para operação grande. Né? Quem vai trazer? Os gestores, o operador. Então, veja, perdão. Então, Diga aos investidores para fazer um belo museu ali naquele estádio. Não, vai ter. Um belo museu. Não, a história de Santa Cruz. Exatamente, vai ter. Isso já está também planejado. Isso vai ter uma questão que a gente bateu muito, porque é importante para todos nós resgatar essa memória do clube. Perdão, mais uma vez. Mas, tudo isso, a gente fez questão de colocar no papel. Ele está muito bem assessorado. Nós temos aqui os escritórios locais. Nós também temos os escritórios de fora do estado, com experiência em SAF. Né? Então, a gente fez um modelo muito seguro para Santa Cruz, inclusive, lembrando, um dado importante, Beto, pode falar, lembrando, falando da parte técnica, do juridiquês, né? Ou seja, nós temos as amarras no contrato, que eventualmente, se os investimentos que estiverem no papel não forem cumpridos, Santa Cruz toma de volta a SAF, ou seja, ela se torna majoritária na SAF. Tá? Então não tem esse perigo de, o cara entrou aqui, vai primeiro, faz o estado que quiser. Não, tudo tem que ser aprovado conosco. Segundo, a gente não performou, não conseguiu avançar e fazer os pagamentos. Vai perder o que colocou. Tá? E a gente assume a operação novamente. Com a relação, se quiser pegar água. Aquela questão que a gente já comentou no vídeo anterior, né? Se os investidores não cumprem o que está acordado, Santa Cruz volta a ser majoritário da SAF, né? Então, isso é bem tranquilo e só para tranquilizar para vocês, a gente já trouxe no vídeo anterior, mas o presidente novamente aqui também enfatizando mais uma vez isso. Então, é ótimo trazer essa segurança para o torcedor. Aqui tá aí, não tem problema não. Com relação à recuperação judicial, para mim eu já tinha falado isso com o presidente do Sport, né, o seu amigo Yuri Romão, eu disse a ele que para mim foi um grande gol da gestão dele em fazer a recuperação judicial. Como é que está o processo, a SAF com a recuperação judicial? Ele tem que dar um aporte para até 65 milhões, e como é, me explique bem como é esse processo. Então, veja, a nossa RJ hoje está girando um pouco abaixo de 300 milhões, um número muito alto. E aí nos perguntam, por que o centro não começa a pagar aos poucos? Porque não tem recurso, é uma tragédia. Então, veja, a única solução para a gente apresentar um plano de pagamento aos credores é com recurso. Esse recurso vem da onde? Da SAF. A partir do momento que a SAF se instala no clube, a gente vai ter essa garantia desses valores para poder apresentar ao juiz, né, um plano de pagamento. Ou seja, e logicamente isso tem que ser aprovado, né, pela Assembleia, enfim. Isso não é somente a gente enviar para o juiz e o juiz aprovar. Não, isso vai ter um trâmite jurídico, mas veja, a gente só poderia apresentar um plano de pagamento com recurso de caixa, né? Ou até uma programação de recursos. Mas essa também foi uma questão sine qua non para todos nós. A gente tinha que resolver a questão da SAF, até para limpar o passivo do clube e recomeçar do zero. Então isso também está no papel, está tudo documentado. Nos deu uma tranquilidade muito grande também de que a gente possa apresentar um plano de pagamento, né? E que esse plano de pagamento seja aprovado pela Assembleia. Presidente, é bem rapidinho, né? Os credores. A gente é bem rapidinho esse papo aqui. A informação que eu tive em relação a isso sobre a RJ é que deve girar o deságio em 80%, e esse valor de até 65 milhões é um valor, obviamente, estudado, e é um valor suficiente para garantir o compromisso da RJ do Santa Cruz. Então, estamos no caminho bem. Da gente, eu queria só para saber como é que está a sintonia entre executivo e investidores. Tranquilo, veja, muito foi falado aí recentemente sobre alguns, né, que podia ter dito que teve alguns atritos, que azedou aqui, azedou lá, não teve nada disso. O fato é, veja, nós temos aí, eu comandando o clube centenário, e que tenho uma história, e que tenho compromisso, responsabilidade. Eu até brincava com você há pouco tempo. Se eu não fizer a coisa bem feita, eu tenho que mudar de Pernambuco, né? Então veja, eu só faço a coisa com convicção. Tá? Do outro lado, os investidores, tiveram outros que eu negociei, e um grupo de investidores que fez a melhor proposta, né? E é evidente que cada um ele vai puxar o que for melhor para ele. E muita coisa eu não aceitei, e vice-versa. Então, teve algumas delongas, né? Mas não houve, em momento algum, nenhum arranhão pessoal. Muito pelo contrário. Teve discussões, talvez, eu diria, duras, até discussões árduas, eu acho que discussões que entrou pela madrugada, muitas vezes. Como toda grande negociação exige. Esticamos bastante a corda, né? Momentos tensos, houve muitos. Mas nunca faltou respeito, ninguém faltou respeito ao outro, nunca teve nada de ordem pessoal, sempre a gente entendia a posição dele e vice-versa. E só que eu tinha as premissas. Eu digo, olha, daqui eu não passo, daqui para trás. Daqui não adianta discutir. Vou dar um exemplo. A questão do estado do Arruda, nós temos lá os camarotes e as cadeiras. Né? E os investidores que vão investir um número enorme no Arruda, eles tinham a ideia de que todas as cadeiras e os camarotes, eles iam abarcar aquilo
para depois fazer como o Olha Parque faz outros. Eles fazerem o aluguel anual, enfim, a rentabilizar. Foi uma discussão grande. Por quê? Porque, internamente do clube, eu conversei com o presidente Bartolomeu Bueno, conversei com a Patrimonial, e fui convencido que não passava a SAF se os proprietários de camarotes de cadeira não continuassem sendo dono dos camarotes de cadeira. Tive que voltar dos amigos o seguinte: só tem uma solução. Quem é dono do camarote de cadeira permanece dono. Tá? Nós temos lá 100 cadeiras, uma parte o proprietário está em dia, outras não. Camarote estão 110 camarotes. Então, veja, foi uma discussão grande. O cara, não, mas eu vou investir e o camarote não vai ser. Não, mas não. Se quiser, assim, o camarote é do proprietário. Aí chegou a denominador comum, eles se curvaram, no bom sentido, vão construir outros camarotes posteriormente, e é evidente que é dono do camarote lá, continuará sendo dono do camarote, vai pagar anuidade, como sempre foi. Mas isso é um detalhe, um pequeno detalhe de como foi tensionado as coisas ao longo desses meses. E aí, porque não demora, você imagina, né? Cada ponto disso, cada vírgula, e eu sempre digo, eu tenho uma frase, eu sou advogado, né, inclusive, mas tem uma frase muito interessante. Uma vírgula muda o contrato todo. Uma vírgula. Né? Então, veja, eu tive muito cuidado, muito zelo para que a gente chegasse nesse momento. Estou satisfeito com o que nós recebemos, né? Foi o que de melhor nós conseguimos. Lembrar uma coisa importante, Beto, uma coisa importante. É a maior SAF do Brasil, 1 bilhão de reais. Um detalhe importantíssimo. Nós estávamos sem série, estamos na série D. Se o Santa Cruz está na série A, lógico que ia ser outra negociação. Aí talvez alguns avisados vão perguntar. Então, para chegar na série A, não tem outro caminho. Né? Então, acho que esse é um retrato de como foi bem feita a negociação. A entrevista aí pro Beto Lago, acredito eu. Vamos comentar aqui rapidão o que o presidente falou e pontos importantes, porque o vídeo, para não ficar longo, como eu disse a vocês, essa questão dos camarotes, né? A gente comentou até em live sobre isso, que tinha uma discussão fervorosa sobre isso, né? Sobre a questão dos camarotes, cadeiras. No meu ponto de vista, é perigoso não ter não passar para a SAF também essa questão, porque na questão do retrofit, como vai ficar a reforma, né? A reforma será feita pela Patrimonial e os donos do camarote, né? Então tem umas discussões que vão ir mais para frente, mas em questão da proposta em si, eu acho que foi a melhor na situação que a gente está. Eu concordo com o que o presidente Bruno falou, acho que a gente precisa desses investidores para trazer novos ares ao Santa Cruz, e vão trazer, né? Ele já deu spoiler aí que já tem name rights aí sendo conversados, sendo negociados, então ele já deixou claro que tem muita coisa boa ainda a vir pela frente, e é isso. Uma entrevista bem clara, deixando claro que não vai ter demolição, não vai ter mudança de cor, não vai afetar escudo, que era tudo isso que a gente estava, a torcida estava num grau especulando, conjecturando coisas gigantes, né, que ia acontecer com Santa Cruz e sua marca, né? Santa Cruz ia deixar de ser Santa Cruz, etc. Eu vi até gente falando que Santa Cruz ia mudar o escudo. Então, não é nada disso, não precisa de desespero. Eu acho que a gente precisa ser bem tratado, e nesse momento que estamos de transição para a SAF, é um momento que a gente precisa ter mais possível cuidado com o que a gente consome. Precisamos consumir coisas plausíveis, coisas que sejam concretas e, principalmente, informações de credibilidade, tá? Então, tomem cuidado com o que vocês estão assistindo. Bruno Rodrigues aqui deixa claro o que as ações da SAF, e a SAF ela tem a mão do clube, sim, para autorização. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui no comentário, seja membro do canal e deixa o like, se inscreve e compartilha para o pessoal aí também assistir e se informar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.